Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia de Deus para a sua vida, mais um dia para eu e você conhecermos mais dessa verdade, né? Essa verdade que tem o poder de nos libertar, essa palavra que tem o poder de nos levar a uma vida diferente da qual nós fomos criados. Todos nós, né, nascemos e fomos criados segundo uma direção, segundo o que o pai achava, o que a mãe pensava. Mas nós temos hoje o direito de quê? De termos uma vida agora pautada por aquilo que Deus ele deseja para nós e por nós. A palavra de Deus nada mais é do que um amontoado de direções, de orientações, de conselhos de um pai que já provou o amor dele por você e por mim. Quando Jesus foi entregue naquela cruz, né? Jesus ele morreu por você e por mim. Ele pagou esse preço para que nós tivéssemos o direito, né, a oportunidade de escolher: eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Não, pastor, mas ninguém escolhe para o inferno. Escolhe sim. Quando você diz não para esse Jesus, quando você não se entrega para Ele, você está dizendo que você não quer ir para o céu. Pode ser uma atitude, pode ser uma decisão inconsciente, talvez você nunca tinha pensado dessa maneira, mas é exatamente dessa maneira que as coisas são. Tem pessoas que acham que é Deus que escolhe quem vai para o céu e Deus escolhe outros que Ele vai mandar para o inferno. E Deus nunca escolheu ninguém para ir para o inferno. Jesus veio exatamente para isso, para te dar a opção, para eu e você escolhermos: eu quero ir para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, eu não quero desse jeito, eu quero do meu jeito. Bem, então, você pode até tentar, você é livre para escolher ir para o céu, tentar ir para o céu do seu jeito. Mas eu te garanto desde já, e não estou falando de religião evangélica não, estou falando da palavra de Deus, que é a verdade. O único meio, o único caminho, a única maneira é através de Jesus. Um dia teve um irmão, o Simval, ele contou uma historinha para mim, eu achei interessante, que existia um muro e tinha um homem em cima do muro. E do lado esquerdo do muro estava o diabo, né, os demônios, e do lado direito do muro estava Deus e os anjos, né, Jesus. E Jesus falando: rapaz, sai de cima do muro, vem para o meu lado, me escolha, toma essa decisão, eu tenho vida eterna para você, eu tenho uma vida abençoada para você, larga a mão disso, eu tenho uma vida maravilhosa para você viver. E ele, né, inclinado, olhando, escutando Deus, né, fazendo as suas propostas, e do outro lado estava o diabo e os demônios numa rodinha, batendo papo, dando risada. E o rapaz olha para aquilo e fala assim: ô diabo, mas e aí? Deus está aqui fazendo, né, entre aspas, a propaganda dele, tentando me convencer, me mostrando os benefícios de aceitá-lo, e você não vai fazer nada para eu sair de cima do muro, para eu me decidir. Aí o diabo olha para ele e fala assim: deixa eu te falar uma coisa, em cima do muro já é o meu lado. Eu achei muito interessante isso, porque tem um caminhão de pessoas que estão em cima do muro, achando que em cima do muro, não, eu não creio no diabo de maneira nenhuma, e também não creio em Deus dessa maneira, achando que em cima do muro é um lugar inatingível, inalcançável. Meu amigo, você e eu, nós já nascemos sem Deus. Jesus veio para dar a oportunidade para que eu e você recebêssemos desse Deus, dessa salvação, dessa nova vida. Se você não aceitar, você já fez a sua escolha. A Bíblia tem um versículo aqui em João que está escrito assim, que Deus, olha o que Jesus, isso daqui é interessante, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Você entendeu o peso dessas palavras? Quem crê em Jesus não vai ser julgado. Não é julgado e não vai ser julgado. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? E porque você crê, você entregou sua vida para Ele? E porque você crê, você se batizou, fez uma aliança com Jesus, com Deus através de Jesus, pela água do batismo? Quem crê em Jesus não é julgado. Quem não crê já está julgado. Ah, eu não creio. Você já está julgado. Você já está em cima do muro. Você já está do lado do inimigo. É muito sério isso.
Não é Deus quem escolhe quem vai e quem não vai, sou eu. Jesus fez a parte dele e Ele me deu então o poder dessa escolha, o direito dessa escolha. O que você tem escolhido? Qual tem sido a sua decisão? Um dia essa vida aqui vai ter um fim, a sua vida vai ter um fim. E o que vai ser do lado de lá? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar toda essa circunstância? Porque isso vai acontecer na sua vida. Amém? Um dia vai ter um fim. E você e eu, nós não podemos ter nenhuma surpresa nesse dia. Amém? Essa foi o que Deus queria falar com você, né? A respeito de salvação. E agora Deus quer falar com você a respeito de uma vida diferente, uma vida abençoada nessa terra. O que eu quero falar com você é algo que eu aprendi esses dias lá na igreja, através de uma circunstância, de uma situação que aconteceu. Nós temos, né, já sei, tem mais de um ano já, foi colocado um sistema de alarme lá na igreja, vários sensores, né, sensores de presença. Então, esses sensores, né, existe um código, você digita esse código, então ele arma o alarme. Então, se entrar qualquer coisa ali dentro da igreja, né, se entrar um animal dentro da igreja, se entrar uma pessoa dentro da igreja, com o intuito, né, de roubar, de depredar, de fazer alguma coisa, esse sensor ele capta então a presença desse corpo estranho e ele dispara, e esse alarme é soado lá na central, é soado dentro da igreja, é soado na central, e vai lá, né, o pessoal para averiguar o que estava acontecendo. E é interessante que esse sensor ele tem uma calibragem, uma calibração para não pegar, por exemplo, imagina se entra lá na igreja um gato, aí o gato está andando ali, o alarme está ativado e o gato está andando e vai disparar o alarme. Então ele tem uma calibragem que você pode colocar só animais grandes, né? No caso, o animal grande seria o ser humano. E o que aconteceu? Durante um tempo aí, não sei, acho que mais de um mês, quase toda vez eu acabava de alarmar a igreja, né, de acessar o alarme, e de repente tocava meu celular, porque disparava lá na central, a central entrava em contato comigo e falava assim: Marcelo, tem alguém na igreja? Eu falei: não, acabei de trancar. Não, porque disparou o alarme aqui. Aí eles passavam lá: não, está tudo ok. E isso foi mais de um mês. E aí eu entrei em contato com eles e falei: gente, o que está acontecendo? E é de noite, é de dia, é de tarde, qualquer horário. Nós também temos visto que tem disparado muitos. Aí eu falei: pô, será que o problema é o alarme? Será que o problema é o sensor? Alguma coisa tem. E aí um dia eles marcaram de ir lá na igreja. E aí eles foram e olharam o sensor, abriram, não, está tudo ok. Abriram outro, está tudo ok. Na hora que eles abriram outro sensor, que era lá no fundo, onde ficavam as salas, a secretaria, eles abriram, na hora que eles tiraram aquela capinha branca, o alarme estava infestado de formiga. Né? Esse equipamentozinho estava infestado de formiga, esse sensor, não era o alarme. O sensor estava infestado de formiga. E aí eles falaram aqui o problema é esse. Eu falei: mas a formiga? Ele falou assim: porque ela passa na lente, na frente, né, na frente da lente do sensor, e aí ela fica grande. E aí o sensor acha que é uma pessoa, que é um animal grande, e o sensor dispara. Eu falei: então o problema não está no sensor? Ele falou: não, o sensor está perfeito. O problema está nesse intruso aqui que estava disparando o alarme toda hora. E aí então ele pegou um pincelzinho, limpou, passou um produtozinho lá, um removedor que eu tinha lá, e acabou, e graças a Deus acabaram-se esses disparos, né, que não tinham motivo correto. E passou aquilo ali. No outro dia eu estava lá na igreja e Deus começou a me ensinar a respeito disso. E Ele começou a me mostrar o quê? Que todos nós temos esses sensores de invasão nas nossas vidas. E o que o alarme? O alarme ele serve para quê? Eu sempre falo, né, assim, o bem mais precioso de uma igreja não é o templo físico, não são os equipamentos que tem lá dentro. Sem dúvida alguma, o bem mais precioso que existe são os corações rendidos a Jesus que estão lá dentro da igreja e as vidas que ainda não se entregaram para o Senhor. Esse é o patrimônio da igreja, pelo menos do Sal da Terra São mais de 300 pessoas. Né? Esses dias eu estava vendo lá, nós temos uma televisão na entrada da igreja, que todas as pessoas que são batizadas, a gente tira uma foto e coloca ali e fica passando o slide. Esses dias eu estava vendo, e tem o número delas, né, o número total. Nós
estávamos com 417 pessoas que nós já batizamos ali, pessoas que se entregaram para Jesus. Nem todas frequentam a igreja, mas todas, eu creio em nome de Jesus, que vão frequentar o céu quando Jesus chamá-las. Amém? E então, o grande patrimônio da igreja é esse, o grande patrimônio do Sal da Terra são essas vidas. Mas nós também temos lá, né, tem equipamento de som, de áudio, tem equipamento de informática, tem tudo isso, tem instrumento. Então tudo isso também são bens materiais que precisam ser guardados, precisam ser protegidos. Então o alarme serve para isso, né, para cuidar guardar proteger esses equipamentos. Então, da mesma forma, eu e você, nós também temos valores, nós temos bens, nós temos princípios dentro de nós que o inimigo, o ladrão, deseja roubar. E Deus colocou em nós um sensor chamado Espírito Santo. A palavra de Deus diz aqui, quer ver? João, capítulo 16, falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele vem para me guiar à verdade, ele vem para me convencer do pecado, ele vem para me ensinar sobre Jesus, ele vem para dar um norte na minha vida, para dar direção na minha vida, para cuidar da minha vida. Então o Espírito Santo é esse alarme, são esses sensores que Deus colocou na minha vida. Para quê? São esses filtros, para quê? Para eu ver, para eu identificar aquilo que está tentando entrar na minha vida. É igual um vírus de um computador, é igual o antivírus. O antivírus é para proteger o computador da invasão de um vírus. Porque se aquele vírus entrar, ele vai roubar talvez informações sigilosas, senha de banco, senha disso ou daquilo, ou ele simplesmente vai entrar para danificar o computador, o disco rígido, e vai perder, às vezes, né, aquelas boas lembranças registradas em foto, em filme, né, perde um trabalho que foi feito, destrói tudo. Então, Deus colocou em nós o Espírito Santo como se fosse esse antivírus, como se fosse esse sensor, para nos dar para nos mostrar, para nos falar, olha, isso daqui não vai dar certo, essa pessoa que está se aproximando, toma cuidado com ela, olha essa atitude que você está tomando, toma cuidado com isso, esse pensamento que está entrando na sua mente, esse sentimento que está entrando no seu coração, toma cuidado com isso, porque isso não vem de mim. Deus mandou o Espírito Santo para isso, para guardar a nossa vida, para nos ensinar, para nos direcionar, para nos convencer dos nossos erros. Então esse sensor que Deus nos dotou, que nos deu, ele serve para isso. E o que estava acontecendo lá na igreja? Foi algo muito interessante, que o alarme começou a disparar todas as vezes. E não era porque tinha um motivo plausível, era porque tinha um intrusozinho ali, tinha um probleminha ali. E sobre esse probleminha, sobre esse intruso, eu quero falar com você daqui 2 minutinhos. Amém?